Olá, hoje nós faremos um breve resumo sobre os principais resultados que foram apresentados durante o Circuito de Resultados Campo Futuro de 2024. Entre os resultados que nós vamos apresentar hoje, se focando basicamente na área de grãos, um dos projetos que nós temos há bastante tempo já, junto com uma entidade da Alemanha, é fazermos comparações com a mesma base metodológica sobre o custo de produção dos diferentes players mundiais na produção de grãos. Selecionamos aqui 4 países para compararmos o soja, e nós temos aqui Brasil, Argentina, Estados Unidos e Ucrânia, basicamente a Ucrânia para nós comparar mais o milho do que a soja, mas já diante desse primeiro slide, já começamos a ver que para cada tonelada produzida aqui no Brasil, nós estamos aí custando em torno de $209 por tonelada. Dentre esses 4 países selecionados, o Brasil tem o maior custo em dólar por tonelada, se comparado com os Estados Unidos e a Argentina. Tá? Nosso país vizinho tem muita vantagem em relação a gente, em torno de $136 por tonelada, e nós estamos muito próximos dos norte-americanos, que nós estamos muito próximos deles aí. A receita bruta, em geral, em linhas gerais, que está em ponto escuro aqui, ela supera os nossos principais custos operacionais efetivos, que é o COI, que nós estamos considerando aqui, né? Custo operacional efetivo. Mas quando nós adicionamos outros fatores de produção, como custo da terra, juros e também a depreciação, essa margem que nós tínhamos anteriormente, a diferença entre a receita bruta e também o custo operacional efetivo, ela começa a ser comprimida. E aí, muitos daquela competitividade, aquela vantagem competitiva que nós tínhamos aí com o nosso país vizinho, ela começa a diminuir. Tá? Mas o que é que explica para nós esse retrato da média das últimas 5 safras, de 18, 19 a 22, 23, e essa projeção que nós fizemos aqui? Neste outro slide, nós conseguimos ver a evolução do custo de produção para as diferentes safras. Então, começamos da safra 17, 18 até 22, 23, em que nós conseguimos ver a evolução desse custo por dólar por tonelada produzida. E conseguimos observar que a Argentina ela vem aumentando o seu custo por tonelada produzida, tá? E também o Brasil, nessas 2 últimas temporadas, que ela vinha gravitando um pouquinho abaixo dos Estados Unidos, que está na linha cinza, o Brasil, que na linha laranja, ela dá um salto nas 2 últimas temporadas, das 2 últimas safras, uma em função da quebra de safra na 21, 22, parte da região produtora que nós estamos representando aqui do estado do Paraná, e menor produção no caso do Mato Grosso, e depois pela elevação do custo de produção na temporada 22, 23. E um dos principais fatores que diminui a competitividade brasileira é o custo com fertilizantes, sementes, herbicidas e outros cidas, né, em função do fungicida, principalmente por conta da necessidade do controle da ferrugem da soja, o que diminui bastante a nossa competitividade diante dos Estados Unidos, por exemplo, e também da Argentina. Já na Argentina, em função da temporada ruim, em função da condição climática que foi bastante agressiva, a laninha, ela prejudicou bastante o rendimento da planta, então isso daí tornou o custo por tonelada produzida mais cara. Então, esses são os pontos diferentes que mostram para nós como é que nós estamos conseguindo lidar com essa competitividade, né, diferentes para cada região produtora aqui. Quando nós passamos para avaliar outra cultura que nós temos no sistema de produção, que é importante, que é o caso é o milho, para nosso caso, milho segunda safra, enquanto que nossos principais concorrentes, milho de primeira safra, que compete essa área com a soja, nosso milho, para cada tonelada produzida, ela é mais cara em relação à Argentina e dos Estados Unidos. Tá? Eles produzem melhor, conseguem, né, garantir a melhor produtividade pela condição climática que eles têm, enquanto que o Brasil, em função do sistema produtivo de segunda safra, sofre um pouco mais com restrição de água, o que nem sempre nós conseguimos expressar a melhor produtividade que o potencial da planta pode nos entregar. Então, na média das 5 últimas temporadas, exatamente isso, $117 por tonelada produzida contra 87 da Argentina e 97 dos Estados Unidos. Nós só equiparamos da Ucrânia porque a Ucrânia vem dos últimos anos aí com guerra, então o preço dos fertilizantes encarece bastante, também uma limitação aí climática que também tem diminuído um pouco essa competitividade dela em relação aos demais concorrentes.
quando nós falamos de receita bruta, nem sempre a gente consegue, no caso do milho segundo a safra para o Brasil, cobrir todos os gastos. Ao contrário dos países concorrentes como a Argentina, Estados Unidos, que conseguem ter receita bruta superior ao seu custo de produção, o que traz para eles aí uma certa maior vantagem competitiva em relação a nós aqui do Brasil. Na mesma linha de raciocínio, quando nós avaliamos o custo de produção por tonelada produzido, pegando de safra 17, 18 até 22, 23, nós vamos ver a evolução desse custo por tonelada produzida e vemos uma similaridade com relação à soja, em que nós olhamos aí que a elevação do custo por tonelada produzida no caso da Argentina, que também sofre principalmente por consequência da questão da laninha, que foi um dos efeitos aí que diminuiu a tonelada produzida, então o custo por tonelada fica mais caro, e também o encarecimento dos fertilizantes, por exemplo, também diminuiu aí essa competitividade do milho argentino. Não é diferente de nós, do Brasil, só que a gente oscila mais a nossa produtividade, é isso que faz a nossa custo de produção por tonelada também ser mais volátil, tá? Porque nós sofremos aí principalmente com a restrição de chuva e, no caso, também geada, o que faz com que nem sempre nós conseguimos atingir a melhor produtividade que nós podemos ser entregue pela semente, né, que são potenciais que ela pode expressar. Né? 22, 20 e 21 é exatamente essa resumo, um ano bastante atípico, em que nós tivemos seca e geada e que expressa, em parte, a quebra de safra que nós tivemos na região Centro-Sul. E mostra para nós quanto nós temos impacto com fertilizantes e sementes, e principalmente nos últimos anos, com inseticida, em que nós temos encarecimento do nosso custo por conta da cigarrinha, que tem afetado tanto na expressão da produtividade por conta dos seus ataques e também do seu custo de produção. E fechando o raciocínio que nós apresentamos resumidamente, nós vemos aqui, será que o sistema de produção soja mais milho, tanto do Brasil quanto dos outros países concorrentes, né, numa safra agrícola, ela é positiva, né, que é a forma como nós entendemos a fazenda como um todo, né? Então, quando nós pegamos a média das 5 últimas temporadas, safra 18, 19 até 22, 23, por dólar produzido aqui, nós temos aqui uma coisa bastante interessante, é que mesmo a Argentina, né, o Brasil tendo um custo mais elevado, no resultado final, a margem bruta aqui, nós temos que $200, né, 207 dólares por tonelada produzida, o sistema soja mais milho tem trazido para nós um resultado positivo, muito parecido com a Argentina, que tem o seu custo menor que o Brasil, mas que vem se elevando aos poucos em função de pontos específicos, mas principalmente por questão de frustração de safra. Mas, quando eu comparo o Brasil com os Estados Unidos ainda está numa vantagem, um corredor de vantagem em relação ao Brasil, tendo margem aí no curto prazo melhor que o Brasil e também tanto na Ucrânia. Quando nós consideramos outros fatores econômicos, principalmente o custo da terra, que é o que realmente tira bastante a competitividade norte-americana, porque o custo da terra é elevadíssimo lá nos Estados Unidos, e aí a gente fica um pouquinho melhor em relação aos Estados Unidos, mas lembrando que ainda o Brasil tem uma desvantagem competitiva muito grande, porque os seus preços não são melhores por conta do gargalo logístico, nós temos ainda uma questão tributária bastante confusa, nós temos vários custos que tiram a nossa vantagem competitiva, tá? De diferentes setores da economia, em especial no setor aqui produtivo, setor agrícola, tá? Nós vemos que a gente está, né, competindo com um pessoal que está bem estruturado, principalmente nos Estados Unidos, nós estamos bastante distante ainda para continuar sendo mais competitivo ou continuar competindo nesse mercado bastante agressivo. Quando olho uma ótica de quantos dólares eu estou investindo, quanto é que está me retornando, aí nós começamos a ver no retorno de custo operacional efetivo, que é o COI, que a Argentina tem esse melhor retorno, ou seja, ele investe pouco, tem um bom retorno, porque o custo dele tende a ser menor, porque é um solo mais fértil, tem uma produtividade boa, quando você tem uma condição climática, ele consegue produzir bem, então o retorno para cada dólar que eu estou investindo é muito melhor que o que acontece nos Estados Unidos, tá, no Brasil e também na Ucrânia. Tá? Essa é a grande vantagem do nosso país vizinho, que tem um custo muito mais barato que a gente e consegue ter uma produtividade aí, mesmo nesses últimos 20 anos, com retenções
dificuldade de fazer grandes investimentos, a Argentina vem sobrevivendo nessas últimas 5 safras muito mais competitiva que a gente. É óbvio que se a Argentina, nos próximos anos, vier reduzir as retenções, você vai motivar os agentes a investirem mais, tende a ter uma produtividade melhor, e aí ficará mais competitiva em relação a nós aqui. Então, o recado que a gente consegue enxergar no final desse slide é que nós não temos tanta essa margem, imaginando que o Brasil tem tanta vantagem em relação aos seus principais concorrentes. Nós estamos muito justos e qualquer tentativa de você diminuir essa competitividade significa que nós vamos diminuir a nossa capacidade de competir no mercado internacional, que é extremamente agressivo, que você precisa sempre de uma boa margem para conseguir sobreviver e ganhar novos mercados. Então, dentro desses principais projetos que nós temos no Campo Futuro, essa radiografia que nós estamos mostrando para as diferentes regiões produtoras dos nossos concorrentes, a gente consegue fazer aí uma grande reflexão sobre a nossa competitividade diante dos nossos principais pares, e aí fica a reflexão para nós se realmente o Brasil é tudo isso que nós imaginamos, de ser tão concorrente quanto muita gente acha que é, mas pelos números que nós estamos apontando aqui, essa margem é muito tênue e não temos muita margem para nós criarmos aí taxas ou alguma coisa que possa diminuir nossa competitividade. E sim, margem para a gente investir muito na questão de infraestruturas, questão de reforma fiscal, que possa trazer mais competitividade para diferentes níveis da economia e fazer com que o Brasil realmente lidere essa alta de exportação e realmente seja um grande agente para garantir a segurança alimentar nos próximos anos para o mundo.